esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Mas sempre cada um tem que lembrar da importância que ele é, porque quando a pessoa para de ter importância, é aquele caso assim dos pais que pararam de ser importantes, aí os filhos dirigem a ele assim de "ô velho". Então o velho é o trapo, é mulambo. Então essa condição assim que a pessoa pode achar que está sendo um elogio, mas aquele pano de limpeza ficou velho, é um trapo. Pega aquele pano mais velho, então o que acontece? Que vai só fazer a limpeza derradeira, vai jogá-lo fora depois. Então cada elemento da equipe tem que observar assim, onde ele se encontra. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é moralidade. Moralidade é bem importante. O livro Na Luz da Verdade vai nos ensinando que a pessoa precisa de conhecer todas as coisas na vida, de como ela cuida do corpo. E aquela referência assim, que muitas pessoas falam assim, ele é puro, então tudo é puro para ele. É bem interessante, porque os costumes que existem, as danças, os banhos coletivos, podemos analisar assim, que muitas pessoas, mas só tem um ali que tem maldade. Esse que só tem maldade está junto com todos. Mas se nós fizermos um trabalho assim mais individual, nós vamos confirmando assim, que todos estão procurando estímulo para ele mesmo. O certo seria sim todos, mas vamos fazer um trabalho de como se fosse somente um. Esse um, à medida que ele olha para aquela figura que ele está cobiçando, de imediato vai construindo sobre aquela figura uma névoa. E que na sequência essa névoa passa a ter uma forma. E aquela figura cobiçada, na sequência, ela passa a realizar aquilo que cobiçaram dela. Tiveram uma cobiça e ela recebe aquela cobiça e ela passa a ter aquele comportamento. Essa condição assim, a pessoa fala assim que ao puro tudo é puro, é uma maneira que existe para poder, como se fosse assim, enrolando. Porque aquele que julga puro, ele faz parte desses que cobiçam. Isso é bem interessante, mas cada um tem que lembrar assim. E tem outras coisas assim bem importantes que a gente conhece um ditado que sempre falaram assim, que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. É bem importante cada um lembrar assim que aquela mulher que possibilita aquele homem ser bem-sucedido é porque ela tem um equilíbrio dentro dela. Então ela vai dando os posicionamentos. Hoje, quase todas as mulheres se encontram num processo envolvidas com a moda, com o lazer, com a conveniência. Elas terão que sair desse limo que se encontram, porque se elas possibilitam, normalmente são as mulheres que possibilitam a vinda do espírito para a matéria grosseira. São elas que fazem a ligação. A gente vai observando assim ao longo dos anos que naquela família, enquanto aquela mulher está viva, os filhos têm uma união. Assim que aquela mulher morre, então já começa a ter apartação, uma separação. Quer dizer assim, a mulher tem essa capacidade de fazer a união, de possibilitar uma elevação. E anteriormente a gente ouvia de uma mãe falar para a filha assim, que esse comportamento ela não quer, que ela precisa de vestir de maneira comportada. Era essa a expressão que usava. Então a força da mulher. E hoje, se ela está descuidada, aceitando tudo que dão a ela, ela também terá que colher as consequências, que é aquela condição bem importante de andar atrás dos filhos, procurando agora fazer o resgate dos filhos. Aquela naturalidade que cada um tem que ter, aquela pureza dentro dele de ser honesto com ele, de sair desta condição que ele repete ou ele fica ouvindo que o puro, tudo é puro.
Então não tem esta condição das vestes, das reuniões, das conveniências, de achar assim que não tem importância. É só observarmos assim as reuniões de família, que todos os domingos, período em período, se reúnem, não tem uma fala que se aproveita. E estão sempre assim numa condição de elogiar ou de diminuir o outro naquela conveniência. Moralidade é uma condição que a pessoa precisa de desenvolver para ela evoluir. A maneira que ela pensa e a maneira que ela tem que analisar assim. Se ela tem determinadas intenções, então ela frequenta aqueles lugares. Ela se pura com ela mesma. Então, como ela não tem intenção pura, então ela tem que ser digna de não frequentar aqueles lugares. É a responsabilidade individual. Aquilo que plantas, hás de colher. E nós sabemos assim que os moinhos de Deus moem devagar. Isso é físico. Quer dizer que a pessoa vai ter que colher aquilo que ela plantou. E se ela plantou cobiça, maldade, interesses, então ela vai colher também as conveniências. Cada pessoa tem que lembrar assim, que nós estamos acostumados através dos milênios de fazer referência de como se nossa vida fosse agora. E que agora uma pessoa tem um recurso financeiro ou apresenta-se como se tivesse um saber, então orienta aqueles que estão passando por limitação como se estivesse numa condição de injustiça. Não tem injustiça, porque nas pequenas coisas nós precisamos de lembrar assim, de confirmando que sempre ouvimos a justiça. Um fato, uma consequência, aquela chuva de granizo naquela propriedade, o jeito que é utilizada aquela propriedade, aquela condição que aconteceu com cada um de nós. Então a gente vai lembrando assim que numa época anterior pensávamos daquela maneira. Então quando fala de justiça, dentro de nós está bem firme numa condição de saber que nós temos que colher aquilo que nós plantamos. E que nenhuma pessoa tem dúvida, mas aqueles que se julgam prepotente, então começa a orientar como se fossem injustiçados. É a mesma coisa que muitos apresentam com um recurso financeiro melhor, mas muitos e muitos que apresentam assim, nenhuma pessoa faz um trabalho de verificar a sabedoria que a pessoa tem no movimento do trabalho dele, o esforço que ele fez e que faz, as dedicações. Só falamos assim que ele tem, mas essa outra parte, quer dizer que se nós trabalhamos na outra parte do esforço que é feito, do saber que tem que apresentar, porque o burro na olaria, ele faz muito esforço, mas ele só faz aquele trabalho. Mas o ser humano faz o esforço, mas agora tem que ter o saber para direcionar melhor aquele esforço que está sendo feito. Essa condição é bem simples assim e bem importante. É da responsabilidade individual. Cada um é que tem que fazer o trabalho com ele, de ir observando o grau em que ele se encontra, o nível que ele tem e a maneira que ele precisa agora de ter para poder conviver bem com os seus pensamentos. A pureza dos pensamentos. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando em relação aos animais. Se a pessoa tem pensamentos bons, aquele animal aceita, aquele animal obedece. Se a pessoa não tem, o animal, assim que tem possibilidade, vai procurar outro destino. A moralidade é bem importante assim. A moralidade está em tudo. Porque se a pessoa também não cuida do seu corpo, com o resguardo que precisa de ter, ela também fica com aquele corpo doente. E nós temos que ir aprendendo assim, porque anteriormente nós recebíamos orientação no período de infância, precisávamos de levar uma blusa, precisaria de vestir uma blusa a mais, devido ao fato da localidade que estávamos ou que íamos para aquela localidade, a maneira que existe para que a pessoa pudesse voltar bem. Porque quando uma pessoa passa frio,
ela fica com um corpo diferente. Então ela perde aquela condição que precisaria de ter, que é poder contar com o seu corpo. A moralidade está relacionado também de como a pessoa faz, da nobreza, da polidez, como ela está pretendendo para ela. Porque todas as coisas têm que ser assim. O que eu pretendo para a minha vida? Então a dignidade de saber assim, que as coisas que colocam para nós como se fossem normais, não é normal. Então a gente sabe assim que a gente vai aceitando. E é bem importante, porque normalmente aqueles que apresentam como sendo uma facilitação para cada um de nós, aquele está numa condição de atrair as pessoas para a decadência. Porque todas as coisas apresentam uma limitação, um trabalho, uma dedicação. Agora, quando apresenta para o nosso corpo de matéria grosseira uma facilitação, é uma degradação. Então as pessoas acham assim que fácil, não é fácil. Então aquela condição que apresenta como se fosse boa, a pessoa teria que fazer um trabalho de ir verificando aqueles que já foram antes dela para esta condição, para a degradação. Especialmente as mulheres assim, que aceitaram a facilitação, entraram para a degradação. Envelhecem mais rapidamente também e também perde a consideração de todos, dos que ela conhecia e dos que ela conhece atualmente. Quando uma pessoa perde a consideração, para aquela pessoa é muito ruim. Que é a mesma coisa daqueles pais que agora são chamados de velhos. Perder a consideração, não vale nada. Então aquela referência assim, que acham que convivendo vai ser bom. Não vai ser bom. Não está refletindo um valor. Então a reflexão do valor, de ser lembrado com uma dignidade, com um peso. Então eu não tenho outro peso. Cada pessoa tem que fazer muito trabalho com ela mesma. E nós não teríamos tempo para fazer outras coisas, a não ser nos aprimorarmos nos ensinos e observando assim que nós não somos diferentes dos nossos pais. Se nossos pais morreram com saúde, com saber e com consideração, então está fácil para mim. Mas se morreram sem saúde, sem saber e sem consideração, então esse trabalho eu preciso de fazer mais intensamente. Cada pessoa tem que lembrar assim, que todos nós nos encontramos nesse limo. É muito raramente encontra uma pessoa que tem pensamentos puros, que tem aquela consideração com o seu semelhante, que procura viver de acordo com os ensinos. Então, as pessoas que se encontram descuidadas, elas se encontram descuidadas. Mas se nós ficarmos olhando para aquele que se encontra descuidados, nós vamos ficar igual. Porque aquela criança pequena fica perto do adulto, o adulto fica fazendo o som para que ela aprenda a falar, daí a pouco ela está falando igual o adulto. E é bem importante assim, porque muitas vezes a gente vê criança usando a mesma entonação do adulto. Ele ficou muito próximo daquele adulto e agora ele fala igual. Então é bem comum assim, em ambientes de ensino, as reuniões que fazem com os alunos. Aqueles que organizam aquelas reuniões, normalmente eles querem colocar na cabeça daqueles alunos o ponto de vista que eles têm, de como eles entendem. E o aluno julga que aquele ponto de vista está correto. Mas quando uma pessoa fala, o que ela fala acompanha a intenção dela. Então o nosso ouvido teria que encontrar-se numa condição bem apurada. Porque cada um pode lembrar-se no período de infância. O pai, a mãe repreendeu a criança faz um som lá, a mãe chama aquela criança e fala, o que você falou? Então, o que os pais ouviram ali? A intenção na fala daquela criança. A intenção, porque a criança fala de uma maneira e o pai ouviu a intenção, a mãe ouviu a intenção. Então, nos ambientes de ensinos, também o aluno tem que desenvolver esta condição. Por aquele elemento se encontrar na condição de professor,
querendo fazer essas reuniões, transmitir as ideias que eles julgam que essas ideias são boas. O aluno tem que desenvolver essa capacidade de ver a intenção, o propósito, porque nós vemos assim que os jovens se encontram descuidados. Mas a responsabilidade também está com os pais, porque os pais se encontravam descuidados, não teriam tido filhos se estivessem atentos, porque não tem qualidade nenhuma, não apresenta nenhuma idoneidade e muitos apresentam ainda costumes que prejudicam a saúde. Moralidade. Se a pessoa tem vontade de salvar do limo que nós nos encontramos no momento, ela é que tem que fazer muito esforço. Todos falam assim na vida, né? Dar as braçadas. E a braçada é verdadeira, porque se aquele funcionário não der as braçadas dele, a empresa manda ele embora, porque precisa de um que dê umas braçadas a mais. Aquele empregador, se não está dando as braçadas corretas, a dívida que aquela empresa está formando, ele é que vai pagar. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é mais ou menos. Então a moralidade é um ensino que vem para nós, nos possibilitando assim sairmos do limo. E para sairmos do limo nós temos que complementar todos os ensinos, como é que nós estamos cuidando do nosso corpo, as reuniões de família que nós frequentamos, as reuniões da sociedade, como bailes e outras reuniões, a pessoa é que tem que trabalhar com ela e sair desta condição de julgar que é puro, porque nós temos os nossos pensamentos, é só observar assim de manhã, a pessoa nem acabou de acordar, ela senta na cama e já vem com os pensamentos. Muitas vezes ela não dorme à noite, ela não dorme quando coloca o corpo na cama, mesmo estando cansada, porque os seus pensamentos não deixam. Se fosse pensamento de pureza, ela teria paz. Então ela deitou e dorme. Ela acordou e vai fazer com o propósito dela, se fosse pensamentos de pureza. É bem simples assim. Como não são pensamentos de pureza, então ela não tem paz, então ela não tem naturalidade. Moralidade. Então, quando vemos assim que as vestes, o descuido, está relacionado à condição de descuido mesmo, né? Que tem muitas referências que falam assim, da mulher que se encontra muito descuidada, dão nome a ela, daquele comportamento, nomes muito ruins. E é bem importante. Cada um pode observar assim, aquelas mulheres que andam muito descuidadas com as suas vestes, está sempre trocando de marido, está sempre trocando de namorado. Então, dentro de nós, temos a referência. Cada um é que tem que observar o que ele quer para ele. Porque aquele marido que continua com aquela, é porque aquela paga a conta dele. E é bem simples assim, porque quando ele que paga a conta, ele também não aceita. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é para um período, é a vida toda, essa maneira assim, que existe dentro de nós as referências. Do jeito que existem essas referências com as vestes, muitos falam assim, que a pessoa é de um período anterior. Não é de um período anterior. Para ter saúde física, a pessoa tem que ter um movimento correto dentro dela, para ter esse movimento físico. Se tem o movimento correto, também a pessoa vai fazendo a seleção, porque a seleção é verdadeira. A gente vai observando assim, um pai descuidado, muitas vezes a mulher quer fazer uma correção com o filho, com a filha, ele interfere pedindo para que não faça a correção. Quer dizer que se ele fosse firme e definido, ele equilibraria no movimento daquela moradia, com aquele posicionamento que está sendo feito naquele momento. Esse equilíbrio é o que nós precisamos na vida. Faltou o equilíbrio, entra qualquer coisa. Na sequência entra a falta de consideração, entra a diminuição da saúde. Entra aquela condição bem importante assim, da pessoa falar assim que se ela pudesse, ela voltaria numa época anterior. Quer dizer que o período que ela está vivendo, houve uma negligência. Nessa negligência, agora ela tem vontade de voltar lá para recuperar. Mas ela vai voltar.
porque aquilo que plantas colhe. Ela pode não voltar nessa existência, mas a gente vê assim criancinhas que nascem doentes, criancinhas que já nem nascem com a mãe mais, nem com o pai, ela é encontrada fora da moradia, é encontrada na caçamba. Então quer dizer assim, aquilo que plantas, aquilo que colhes. A responsabilidade que a mulher tem mais força do que o homem, porque o homem tem a força externa de fazer aqueles trabalhos físicos, aquela condição assim das idas, da vinda, mas a segurança interna, a força interna do equilíbrio está na mulher. Enquanto elas se encontrarem assim descuidadas, elas também não terão o que colher. Então ela terá uma responsabilidade a mais. Para a pessoa voltar para a pátria do espírito, ela tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. Não é para um período, é a vida toda. Ela fazendo esse trabalho com ela ir observando como ela se encontra, com o procedimento que ela está fazendo para ela ter o seu corpo físico sadio. Então não é somente com as vestes, como alimenta, o que põe na boca, como ela está usando o corpo. Porque se nós usamos o corpo erradamente, então vai fazer falta para nós. Então aquela condição assim de viver até a exaustão. Viveu até a exaustão, vamos gastar a energia que nós temos armazenada dentro de nós, que é a energia dos órgãos, das vísceras. E a gente sabe que essas energias existem, são verdadeiras, porque o funcionamento interno, então vai tendo aquele procedimento, então tem uma energia interna que não depende daquele que habita aquele corpo. Isso fica fácil assim da gente ir observando. Está dormindo e o coração continua trabalhando. E se a pessoa está descoberta, então ela faz os movimentos para o seu corpo ficar aquecido. Então essas condições assim, é uma condição física que nós precisamos de aprender a conhecer. Moralidade. Então essa condição que existe, cada um é que tem que fazer o trabalho com ele para sair dessa condição. Esse esforço de sair daquela condição assim, que para o puro tudo é puro. Então a pessoa tem que lembrar assim, os pensamentos. Não tem essa condição assim de encontrar-se numa condição superior, de achar que as coisas de baixo não o atingem. Então tem aquelas referências assim do comportamento baixo que existe, e a pessoa julga que não atinge a ela, atinge. Pode acontecer sim, ela não perceber no momento, mas ela leva aquelas influências para dentro da sua moradia. E é bem importante, porque essas influências a gente sabe que continuam. É só observar assim, a pessoa tem o costume de colocar a pasta do seu trabalho ou um outro objeto num determinado móvel da moradia. Ele olha para aquele móvel, ele já tirou aquele objeto, ele já tirou aqueles pertences, ele tem a impressão de que está ali. Então a referência que existe de nós influirmos nos outros é como esse pertence que se encontrava naquele móvel. Então a pessoa pode não perceber de imediato, mas na sequência do tempo ele passa a receber aquela influência. Porque como tudo tem um movimento na criação, então os movimentos para a luz, os movimentos de nobreza, de polidez, de amor, são movimentos menores. Então como o número de pessoas que têm movimentos de incoerência, de prepotência, de achar assim que tudo está bom, então esse número é maior. Então o que acontece? Influi sobre aquele que julgava que se encontrava ausente, que se encontrava numa condição de ausente desta condição de ser influenciado. Essa condição de ser influenciado, nós não nos encontramos ausentes, porque independente de qualquer coisa, nós recebemos a influência. Então é bem simples assim, da gente ir observando. Muitas vezes o filho é descontente com o pai e depois ele passa a ter aquele comportamento que ele estava descontente anteriormente. Voltar para a pátria do espírito. É um trabalho individual, não é mais ou menos. Cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ele.
E esse movimento não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Na época do nosso avô já tinha um procedimento de degradação. Na nossa época, então, a degradação acentuou. Então é da nossa responsabilidade assim ir observando o procedimento que nós temos que ter para melhorarmos. E a melhora a gente tem que lembrar assim, que não é para os outros. Eu tenho que trabalhar comigo para melhor ser para a minha pessoa, porque a condição assim do resgate é sempre interno, é sempre individual. Então se a pessoa se esforça, compreender direito o livro Na Luz da Verdade, entender direito a moralidade de ir observando assim as limitações que nos apresentam e as aceitações que nós vamos aceitando. Porque essas aceitações vêm sendo impostas. Já foi imposta para os nossos ascendentes e os nossos ascendentes vêm impondo para nós. Então é da responsabilidade assim de ir observando como é que eu preciso. Lembrando assim que tem uma referência bem grave assim. O certo seria assim o pai ter a condição de ensinar os filhos. Agora os pais não têm o saber e eles passam a aceitar a orientação dos filhos. Quer dizer, se veio na frente, então teria que estar numa condição de mais evoluído. Moralidade é bem simples assim, a pessoa tem que lembrar assim que ela precisaria de continuar esforçando. Ela precisaria de lembrar assim que ela tem que arrumar um tempo para ver onde ela se encontra na caminhada da vida, as importâncias que existem. Então nós vamos confirmando assim, a mãe normalmente não deu nenhum valor para os filhos, porque esses filhos só se reúnem, só vão lá para vê-la e ela tem que queimar a barriga no fogão. Não tem outro valor. Tem um ensino bem importante que fala assim, não só de pão vive o homem. Quer dizer que teríamos que ter outros valores, de conhecer a pessoa pelo saber que ela apresenta, a maneira que ela tem, a postura que ela tem da sua vida. Então, a nossa responsabilidade é assim, como é que eu me encontro caminhando? Qual o procedimento que eu tenho e que preciso de continuar tendo para a minha pessoa melhorar? Melhorar na saúde, na compreensão, no resguardo do corpo de matéria grosseira. Porque tem um outro ensino bem importante assim, que fala assim, ou a pessoa vem pela alegria, ou ela vem pelo sofrimento. Porque muitas pessoas, com o descuido, por muitos motivos, por não perceber o grau que ela se encontra, então ela adoece. Adoece pela questão das vestes e adoece também por aceitação, por acomodação, por não estar fazendo o movimento para dar aquele impulso na vida. Cada pessoa tem que lembrar assim, conhecer o corpo de matéria grosseira, as necessidades desse corpo, cultivar pensamentos puros. E como nós temos dificuldades de ter pureza nos nossos pensamentos, nós temos que ter uma condição bem importante de dedicar mais tempo estudando o livro Na Luz da Verdade. Ter a referência, sair desta condição assim de achar que para o puro tudo é puro. É só observarmos os nossos pensamentos, onde é que nós nos encontramos nessa referência, que nós não podemos descuidar. Um pensamento influi na vida da outra pessoa. Isso fica fácil assim da gente ir observando com filhos, com animais. Então ter a pureza de pensamento, ter a naturalidade, esforçar para conhecer o livro Na Luz da Verdade e observar como é que está sendo feita a assimilação.